carta que Paulo manda para Timóteo, segunda Glória a Timóteo, Jesus. no capítulo 4, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Glória a Jesus. Segunda Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Fica um pouquinho antes de Hebreus. Glória a Jesus. Timóteo fica depois de Tessalonicenses e um pouco antes de Hebreu. Fica entre Tito, Hebreu e Tessalonicenses. Aleluia. Deus seja louvado. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos fazer a leitura do texto. Glória a Jesus. Em 2 Timóteo 4. Todos já acharam? Então nós vamos fazer a leitura já. Vamos ler no versículo 2. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Leia comigo agora no versículo 14. Versículo 14 em diante. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Amém? Amém. Podem tomar os seus assentos, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 2 Timóteo, a gente tem conhecimento com uma carta pastoral, mas que na verdade eu conheço essa epístola também como um aconselhamento paulino de Paulo para um jovem chamado Timóteo. Quando a gente começa a fazer a meditação naquilo que Paulo está escrevendo nessa epístola, desde a primeira até essa segunda epístola, que ele está escrevendo para Timóteo, no meu conhecimento, eu entendo que Paulo está preocupado com a continuação do Evangelho na confiança de alguém que ele investiu no seu ministério, que seria Timóteo. Eu percebo isso em Paulo, porque Paulo ele está escrevendo essa carta dentro de uma prisão. Até ele se revelando aqui na carta que o seu tempo de partida já está próximo. Aleluia. E a gente vai entender isso, que o apóstolo Paulo, já quase finalizando a sua missão que lhe fora confiada por Deus, ele está agora preocupado quem é que vai continuar a boa obra a qual ele iniciou no Evangelho. A história de Timóteo, ela começa a partir de Atos, no capítulo 16 em diante. Glória a Deus. Ali aparece o personagem chamado Timóteo, ainda um jovem, e ele começa a andar com Paulo em algumas regiões. Eu entendo que Deus, pela vida de Paulo, está discipulando alguém que vai ser continuidade na obra que Deus haveria começado com Paulo. Aleluia. É o que eu entendo. E a gente tem uma certeza, porque ao discorrer as Escrituras, na leitura, a gente vai ter esse entendimento com
que o momento que Timóteo estava andando ao lado de Paulo, ele estava sendo preparado, ele estava sendo instruído, ensinado, para que quando chegasse o momento propício, que Paulo haveria de encerrar sua carreira, Timóteo poderia já estar preparado para ser alguém usado no Evangelho. Irmãos, a carta 1 e 2 Timóteo não é somente uma carta pastoral, não é somente um ensinamento pastoreio, é também um sentimento revelado de Paulo na carta, a tamanha preocupação com o Evangelho que tanto ele dedicou. Glória a Deus. Aleluia. E o que me chama a minha atenção é o texto que nós lemos. Ele está dizendo para Timóteo: prega a palavra, Timóteo, a tempo, fora de tempo, redarguas, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque vai vir um tempo em que não sofrerão mais essa doutrina, mas terão comichão os ouvidos e amontoarão para si doutores. A palavra doutor aqui é o mesmo de mestre, de ensinador. E o que ele está falando com Timóteo é praticamente uma revelação que Deus lhe tinha dado. Ele está revelando para Timóteo: Timóteo, vai chegar o tempo em que esse evangelho que eu tanto batalhei, que eu tanto preguei, ensinei, e muitos creram e se converteram, vai chegar um tempo que vai ser dificultoso alguém crer nas nossas pregações. Ele recebe essa revelação dada por Cristo, que chegaria uma fase de tempo no Evangelho em que os pregadores poderiam pregar, ensinar, preparar os seus melhores esposos, fazer as suas maiores faculdades de conhecimento, mas que a dificuldade seria grande para alguém dar credibilidade nas suas pregações, nos seus ensinamentos. Quando ele recebe esta revelação de Cristo, ele vai aconselhar Timóteo, instruir ao mesmo tempo uma autoridade de Deus para impulsioná-lo a exercer o seu ministério de palavra enquanto ele tiver oportunidade. Glória a Jesus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero fazer uma leitura desse mesmo texto que eu li aqui com vocês, em outra tradução da NVT, que está escrito assim: porque a palavra, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreende, coragem, com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Aleluia. Amém? Eu gosto de acompanhar outras traduções, outras versões, que dão uma clareza mais no texto. Eu uso várias versões e traduções que me facilitam o entendimento. Então perceba que aqui está esclarecendo um pouquinho mais acerca da dificuldade em alguém sustentar a palavra por meio da pregação e por meio do ensinamento. Entenda isso, irmãos. Quem que está falando aqui é alguém fundador de igreja. É alguém que foi preparado cerca de 14 anos no anonimato para começar a primeira obra missionária a partir de Atos 13. Esse homem ficou há cerca de 14 anos sendo preparado, sendo instruído
para depois começar a proclamação do Evangelho. Glória a Jesus. E ele agora está finalizando a sua missão, sabendo ele que a dificuldade agora viria mais à frente. Ele está agora investindo seus últimos dias, seu tempo em um jovem, confiando que esse jovem seria um ótimo obreiro no Evangelho. Sabe quem é Timóteo aqui? Ele é a figura de alguém que Deus agora vai colocar em uma posição para estar preparado para continuar a obra do Evangelho. Até o final você vai entender. Irmãos, Timóteo, ele está recebendo isso da pessoa de Paulo, e ele vai entender isso com o passar do tempo. Só para você ter uma ideia, do 1º século até o 4º século, mais ou menos essa faixa de abismo de tempo, entre o 1º ao 4º século, quando os pregadores pregavam, quando eles ensinavam, irmãos, o diabo se revoltava contra o Evangelho, se revoltava contra a igreja, mas quando era semeada a palavra, era a multidão de pessoas que cria no Evangelho, se convertia para valer. Só que desde o 1º ao 4º século, até por volta do 4º século, a perseguição era tão grande por causa do Evangelho, mas era tão grande que os homens não conseguiriam ficar muito tempo fixados em um lugar só. Exemplo disso, Paulo em Tessalônica, que ele fica no espaço de não me recordo direito, mas é menos de um mês que ele fica em Tessalônica. Ele fica mais ou menos umas 3 semanas só, e a perseguição é tão grande que ele sai de lá. Só que o Evangelho que ele ensina naquela cidade, os que receberam, eles acreditaram no Evangelho, se converteram de corpo, alma e espírito. A gente começa a fazer uma análise que quando o Evangelho é anunciado desde esse 1º século ao 4º século, a perseguição apertava muito, mas era perseguição mesmo. Os impérios perseguiam, o sistema judaico, farisêutico, império, sistema religioso apertava a igreja. Mas quando a igreja recebia a palavra, a igreja crescia. A perseguição era forte, era dolorosa, mas parece que quanto mais pregava, mais crescia o número de convertidos, mais crescia o número de salvos. Então você vê que do 1º século até o 4º século, que é a época de Paulo, quando eles pregavam e ensinavam, o número de convertidos aumentava muito. As pessoas acreditavam tanto no Evangelho que eles se entregavam mesmo. Então aí a gente vai entender por que Paulo está dizendo: olha, pregue, ensina em tempo e fora de tempo. Porque Paulo sabe que esta é a fase de colocar a semente, vai dar fruto. Aleluia. Esta é a fase que pode pregar, pode ensinar, que vai dar resultado. Só que passou essa fase. E estamos vivendo hoje, no século 21, que é onde hoje a gente está vivendo uma fase difícil, que Deus usa vários pregadores, e a gente não vê os próprios crentes se convertendo nas pregações. Poderoso. Eu não vim aqui dar indireta em ninguém, mas eu vim pregar algo que é bíblico, porque esse tempo que Paulo estava preocupado, e Paulo estava avisando o pregador Timóteo: você vai começar o teu chamado agora, só que porém vai chegar um tempo difícil, que os pregadores vão sofrer para ter resultado nas suas pregações. É o que Paulo está falando para Timóteo, e o tempo é hoje. O que Paulo está falando aqui está cumprindo agora.
chegou o cumprimento do que Paulo falou, que chegaria um tempo onde muitos não sofrerão pela sã doutrina. Sã doutrina significa os santos ensinamentos do Evangelho. E terão comichão os ouvidos e amontoarão para si doutores que falarão conforme as suas próprias concupiscências. Esse tempo que Timóteo recebe esta revelação chegou. É o século 21, aonde as pessoas, você não pode exortar muito, senão as pessoas mudam de igreja, mas não mudam de vida. Aonde a gente não pode pregar uma verdade bíblica genuína, que as pessoas se levantam contra os líderes, levantam falácia contra os pregadores, mas não se converte perante o Evangelho. Aleluia! É um tempo que aonde as pessoas estão desprezando aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, estão amontoando para si mestres que falam aquilo que deseja a sua própria carne, as suas próprias concupiscências. Estamos vivendo esse tempo que é onde os pregadores se dedicam tanto, aonde encontramos no meio da caminhada homens, mulheres que estão desanimados contra o ministério de palavra, porque não estão vendo o resultado. Estamos encontrando no meio da caminhada pregadores que nem querem subir mais nos púlpitos para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra, principalmente para quem tem chamado de mestre, que tem que desbruçar no conhecimento para poder tanto ensinar, como também para ser uma defesa no Evangelho, para defender o rebanho de Cristo, das apostasias, heresias e por diante. Estamos encontrando pessoas que estão até mesmo deixando o ministério de palavra do lado, dedicando a outra área do Evangelho, porque o tempo da dificuldade de alguém ouvir o Evangelho nessa boca chegou, aonde as pessoas preferem ouvir pregações de coaches, homens que falam aquilo que não é bíblico, que usam a Bíblia com intenção, que usam do Evangelho Santo com intenções próprias, e que as pessoas não estão enxergando que o verdadeiro Evangelho não pode acrescentar e nem tirar um tio da tua palavra. O tempo da dificuldade do Evangelho é hoje, aonde as pessoas não querem ouvir os pregadores que não têm revelação, que não têm dom de libertação, que não têm profecia para falar, mas que estão entregando a verdadeira mensagem, estão abrindo o ouvido para homens que Deus não chamou, para homens que não têm vida que condiz a Escritura Sagrada, pregadores do Pix, pregadores do terceiro, do quarto casamento, pregadores que não mostram o caminho apertado, que não revelam a santidade da palavra, pregadores que estão de olho na lã da ovelha, pregadores que estão preocupados com aquilo que você tem. Pessoas que não estão valorizando mais a simples pregação do Evangelho. Eu só vou naquele culto se for culto de revelação. Eu só vou se for aquilo que eu gosto de ouvir, aquele que prega aquilo que eu gosto de ouvir. O Evangelho não é assim, meus irmãos. Ele é simples e objetivo, não faz curva. A palavra é essa: ou nós quem recebe vai para o céu, ou nós vamos perder o arrebatamento da salvação. O tempo que Deus está revelando para Paulo falar para Timóteo é o tempo que as pregações de hoje nós não podemos falar muita coisa, senão nós vamos para os 190.
Porque se nós abrir a boca para falar muita coisa, a gente vai levar a processo. A gente é intimado para ser processado. Vou buscar meus direitos. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo difícil e pesado. Que tem lugares que, se você for pregar uma palavra que Deus quer que você prega, as pessoas chegam a arrancar o microfone da mão, corta a campanha, como já fizeram comigo várias vezes, porque não querem ouvir o que o Espírito Santo está falando, querem ouvir mentira, querem ouvir mensagem que agrada o seu ego. Mas o Evangelho é renúncia, o Evangelho é arrependimento. Talvez a sua carne quer algo que lhe agrada, mas a sua alma está gemendo enquanto não receber o verdadeiro alimento que te leva ao verdadeiro arrependimento. Para mim, o melhor culto é o culto que Deus fala aquilo que a minha carne não quer ouvir, mas que dentro de mim eu me regozijo no Espírito. O melhor culto para o cristão é o culto onde Deus coloca um confronto na sua carne. O melhor culto da igreja brasileira é o culto que Deus ele aponta o seu pecado por meio da palavra. A melhor pregação que precisamos ouvir é a pregação que confronta o nosso orgulho, o nosso ego, que faz nós fazer uma retrospectiva de quem nós éramos lá atrás e quem nós somos hoje. Não é tempo de ficar ouvindo palavras superficial, palavras egocêntricas. É tempo de rasgar a alma, o coração, receber a palavra que dói, que machuca, mas que leva para o céu. Porque a nossa alma está gemendo às vezes, porque estamos com falta do verdadeiro alimento do Evangelho. Quantas vezes eu recebi mensagem de crente falando para mim, irmão Adilson, eu preciso ir para outro culto ou para outro lugar porque aqui não tem palavra. Isso não é Evangelho. A gente chegar em lugares aonde só se ouve aquilo que é de baixo, o que vem de cima é o que temos que ouvir, porque não somos de baixo, somos de cima. Ele vem nos resgatar para ir para cima. Não precisa correr atrás de mestre da internet, querer ouvir mensagem que te agrada. Abra os teus ouvidos para ouvir aquilo que a tua carne não quer, mas que vai te trazer uma retrospectiva de quem é você. Nós somos o ser mais miserável, pecadores somos nós. Queremos vitória, mas não queremos renúncia. Queremos milagre, mas não queremos buscar. Queremos ir para o céu, mas não queremos descer a humilhação. Queremos ouvir mensagem que agrada, mas não queremos ouvir a voz do Espírito Santo que fala conosco. Timóteo prega, Timóteo ensina. Porque vai chegar o tempo do sofrimento que muitos vão até desanimar de pregar, de ensinar. Irmãos, eu falo isso com a minha esposa. Se eu estou pecando, Deus me converte, que eu preciso me converter mesmo. Nessa parte eu preciso me converter. Que eu chego em cultos, irmãos, que é tanta chave de vitória, tanta porta aberta, tanto. Você começa a ouvir demais essa pregação, daqui a pouco você está carnal. Daqui a pouco você quer saber do céu mais. A terra está bom demais. Aqui eu tenho vitória, aqui eu vou ser exaltado, tem porta aberta, tem chave de tudo. Para que eu vou fazer no céu? Estou pregando para crente. O visitante fica à vontade, sejam bem-vindos. Estou pregando para crente. Aleluia, Deus. A feijoada aqui é para os crentes. Glória a Deus.
O visitante pode ficar tranquilo, fica abençoado. A gente está ouvindo, às vezes, mensagens que a gente não está sendo edificado. E Paulo já avisou que o tempo da dificuldade ia acontecer, onde as pessoas procurarão abrir os seus ouvidos para as pregações que satisfaz o seu ego, que deixa a tua vida mais à vontade. Mas eu aprendi no Evangelho que quanto mais Deus confronta a minha carne, o meu pecado, mais eu estou perto da minha salvação. Agora, quanto mais satisfaz a minha carne, mais eu estou perto do inferno. É o que eu aprendi. Isso aqui não é ser saudável, isso aqui é Bíblia, a palavra de Deus. Entenda isso. Muitos estão desviando os teus ouvidos da verdade, não querendo deixar o Espírito Santo entrar por meio da palavra dele para trabalhar. Estão dando ouvido a pregadores, a ensinadores, a mensagens que não traz o verdadeiro arrependimento, a verdadeira transformação de vida. Esse é o tempo que estamos vivendo. E outra coisa que Paulo ele vai aconselhar Timóteo, Alexandre Latoeiro, ele me causou muito mal. Você guarda também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Aí Timóteo vai entender o que? Peraí, Deus colocou no meu caminho um homem de Deus, que seria Paulo. E agora quer dizer que vai entrar alguém no meu caminho, que o próprio diabo vai enviar? É isso mesmo. Deus coloca Paulo no caminho de Timóteo, para Timóteo ser um crente salvo. Mas Paulo está avisando também, você se cuida, porque Alexandre Latoeiro me causou muito mal. Guarda dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Deus poderoso. E Paulo não tinha esse entendimento. Como ele era novo na fé, sabe aquele novo convertido que tudo é maravilha, tudo é Deus, tudo é vitória. Aí ele está chegando no conhecimento que no meio do caminho do Evangelho, não é só homem de Deus que aparece no caminho de alguém que serve a Deus. Aparecem também pessoas enviadas pelo próprio diabo. Porque Paulo está dizendo de uma forma clara, Alexandre Latoeiro, ele me causou mal. Ele resistiu às palavras da minha boca. Ele me causou muito mal. Lucas não entra em detalhe, Paulo também não entra em detalhe quem é esse Alexandre Latoeiro. Mas o que a Bíblia está revelando de uma forma clara é que era alguém que causou mal à vida de Paulo e resistia às palavras que saíam da boca dele. Nem tudo que aparece em nosso caminho é enviado por Deus. Nem todos que aparecem na nossa caminhada no Evangelho é Deus que coloca. É Deus que envia. É Deus poderoso. Sabe como você ensina quando a pessoa é de Deus? Quando aquilo que é para edificação da tua vida e para o teu crescimento, o que é para escândalo no Evangelho, sai fora, porque é o diabo que está te enganando, que está colocando no seu caminho pessoas envolvendo em embaraço, pessoas entrando por cilada do diabo, não discernindo que é o próprio diabo colocando cilada, armadilha no seu caminho. Irmãos, eu me lembro, no começo da minha conversão, meu Deus, que luta! Aquele amor de Cristo, aquela coisa toda, tudo era crente, tudo era bênção.
Eu comecei a conhecer uns irmãos que, Jesus do céu, até hoje dói na minha alma. Misericórdia. Só havia defeito na igreja. Ninguém prestava. Nada estava bom. E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente, sem conhecimento, acaba às vezes errando diante de Deus. Era um verdadeiro Alexandre Latoeiro que a Bíblia diz, que estava entrando no meu caminho. E eu quase que entrei em situações gravíssimas por não vigiar. Porque a gente sem conhecimento, a gente tropeça e tropeça feio. Entenda isso. Existem momentos na nossa caminhada do Evangelho que Deus coloca alguém como Paulo para nos instruir, para nos ensinar, nos incentivar e aí por diante. Existe um momento que o próprio diabo coloca pessoas em nosso caminho para nos tropeçar no Evangelho, nos escandalizar no Evangelho, arrancar a nossa essência, tirar nós do chamado. Cuidado, porque o Alexandre Latoeiro aqui não foi Deus que enviou. Paulo até tentou fazer alguma coisa, depois que Paulo discerniu que ali não adiantava perder tempo, estava resistindo Paulo e ao mesmo tempo lhe causando mal, e Paulo foi, vigiou e foi para outra obra. Cuidado, Deus sabe que eu estou pregando aqui. Cuidado, nem tudo que aparece no seu caminho é Deus que coloca. Nem tudo que está no seu caminho é missão de Deus. Cuidado! O diabo sabe como destruir o homem. Ele sabe. E o crente tem que vigiar. Timóteo foi instruído. Timóteo está entendendo. Já estou finalizando. Timóteo está entendendo assim. Espera aí. Então quer dizer que não é só homem de Deus que aparece no meu caminho. Aparece alguém enviado do diabo também? Isso mesmo, Timóteo. Cuidado. Eu vou partir. Cumpra o teu ministério. Prega, ensine, tempo e fora de tempo, mas vigia. Porque vai levantar Alexandre no seu caminho latoeiro para querer prejudicar aquilo que eu te ensinei. Eu não ia pregar isso aqui. Deus me deu essa mensagem aqui no culto. Eu ia pregar uma outra mensagem. Eu estou fazendo algo que direcionado por Deus. Eu estava com outra mensagem para pregar. E Deus sabe que eu estou pregando isso hoje. Amém? A mensagem é simples, bem objetiva. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor fala na tua igreja. Deus abençoe. Grande Deus da glória, meu Pai querido, aleluia.